Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: que Deus não permita isto, Senhor. Isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: Afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la-á. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro se vem a prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo suas obras. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Bom domingo para todos vocês. Boa Páscoa semanal. Que o celebrar o dia do Senhor, o domingo, seja para nós um motivo de alegria, de vencer as nossas tristezas, as nossas preocupações, de viver esse momento no encontro com o ressuscitado, no momento de renascer também as nossas relações com os nossos familiares, com as pessoas que nós encontrarmos nesse dia. Se nós nos recordamos, no domingo passado, no Evangelho, nós escutamos a profissão de fé de Pedro. Aquele momento que Jesus pergunta: que dizem as pessoas que eu sou? Então, vou dizer que o povo está dizendo que é João Batista, que é Jeremias, Elias ou alguns dos profetas. Aí então vem a resposta de Pedro quando Jesus pergunta: e para vocês, quem sou eu? E Pedro vai dizer: o Cristo, o Filho de Deus. Jesus vai elogiar: bem-aventurado, porque não foi a carne que te revelou isso, mas o Pai. E depois conhecemos o resto, que Jesus muda o nome de Simão para Pedra, Pedro, que é onde ele vai colocar, vai fundar a sua igreja. Bem, o texto continua. E Jesus vai fazer pela primeira vez o anúncio da sua paixão, morte e ressurreição. A expressão que Jesus vai usar no Evangelho é esta, que Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir para Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, do mestre da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. É esta expressão, vejam que esta é a primeira vez de 3 nos evangelhos sinóticos que Jesus vai anunciar a sua paixão. Jesus escolhe essa oportunidade quando Pedro o chama de Messias para ser preciso e usa a expressão muito clara. Jesus é preciso para falar da sua morte. Quando acontece isso, a reação de Pedro é muito curiosa. Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Veja a reação desse apóstolo. Ele pega Jesus à parte, separado dos outros, como para dizer assim: olha, Senhor, teve alguma comunicação falha aqui. Tem alguma coisa aqui que você disse que não está bem. Qual era o problema para Pedro? Vejam, meus caros, que era comum no tempo de Jesus que as pessoas esperassem um Messias potente. Os rabinos daquele tempo, eles anunciavam que com a chegada do Messias, a terra iria se transformar, que aquela região de um deserto ia se transformar num novo paraíso, que seria um momento esplendoroso para o povo de Israel, que ia dominar outras nações. Então, cheios de sinais de que a vida nova renasceu. Essa era a pregação dos rabinos do tempo de Jesus, e então os apóstolos, eles acreditaram que Jesus é o Messias, mas esperavam um Messias que agisse assim. Agora, Jesus o que fala da sua paixão, morte e ressurreição. Pedro, então, chama Jesus à parte para dizer para ele, para repreendê-lo. Assim diz o Evangelho.
Pedro repreende Jesus porque ele tinha dito essas coisas. Essa é a reação, a primeira vez que Jesus vai tentar anunciar claramente como é que ele é Messias. E isso é uma reação muito forte da parte de Simão. Aí vem a resposta de Jesus. Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Antes era pedra de fundamento, agora é pedra de tropeço. Mas a tradução não é muito precisa. Não é que Jesus vai dizer, vai para longe de mim, mas vai dizer, coloque-se atrás de mim. E chama Pedro de Satanás, mas não entendamos Satanás aqui como demônio, como diabo, mas é como o acusador, o advogado de Satanás, o advogado de acusação. A palavra Satanás quer dizer isso, acusador. Existe um momento na Bíblia que nós podemos entender muito bem qual é a função deste Satanás, que não é diabo. Quando começa o livro de Jó, que fala assim, quando os filhos de Deus se apresentam diante de Deus, entre eles está Satanás. Então é chamado um dos filhos de Deus. Então não é o diabo, mas sim o acusador, aquele que tinha a função de acusar. Então, é assim que Pedro é chamado. É chamado de acusador de Satanás, porque é para Jesus uma pedra de tropeço. E nada mais, não somente isso, vai dizer assim, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Aquele que antes se dizia, beato, você falou aquilo que o Pai te inspirou, e agora pensa a coisa dos homens. Na verdade, aquilo que Jesus ouve da boca de Pedro é muito semelhante à tentação de Satanás quando ele está no deserto, que é de tirá-lo de uma via que é aquela que quer o Pai, de um Messias sofredor, de um Messias pobre, para torná-lo um Messias deste mundo. Não lembram que a proposta que faz o tentador para Jesus, que é aquela, você se ajoelha diante de mim e eu te darei todo o poder, te darei todas as riquezas. Então, o que Pedro faz é mais ou menos a mesma coisa. É de tirar Jesus do caminho messiânico proposto pelo Pai para colocá-lo no caminho messiânico esperado por ele, esperado por eles. Então, Jesus vai dizer, coloque-se atrás de mim, porque quem vai na frente é o mestre, o Messias segue. Você, Pedro, não é aquele que deve corrigir o que eu estou te dizendo. Não é que eu devo seguir a você. É você que deve seguir a mim. Sou eu que sou o mestre. Sou eu que sou o Messias, mas o mestre e que você é o discípulo que deve seguir. Não pensa nas coisas de Deus, mas então você pensa as coisas dos homens. E Jesus vai dizer assim, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. 3 imperativos. Renuncie a si mesmo. O que é esse renuncie a si mesmo? O mundo de hoje faz sempre o discurso de que nós devemos viver a nossa vontade, o nosso eu deve estar no centro. Isso é uma pessoa doente. Renunciar a si mesmo é tirar o nosso eu egoístico do centro e nos doarmos por causa dos irmãos. É essa renúncia evangélica que faz Jesus e que ele nos chama a fazermos a mesma coisa. O tomar a cruz. Nós usamos essa expressão de um modo errado. Toda vez que temos um sofrimento, nós dizemos, é a nossa cruz. A cruz como sofrimento não deve ser buscada por ninguém. Não é que somos masoquistas. O Senhor não nos chama para isso. Mas a cruz é expressão de amor. Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho. E o seu Filho tanto nos amou que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Então, a cruz é expressão de amor. Quando olhamos a cruz, não devemos contemplar a dor de Jesus, mas o imenso amor com o qual ele nos amou. Então, nós somos chamados a abraçar a cruz, a amar como ele amou. Depois de fazermos essas duas coisas, nós seguimos o Senhor. Mas esse siga-me não é somente uma imitação de Cristo, é sim ter nos nossos corações, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, os mesmos sentimentos de Cristo Jesus.
E não sentimentos assim no sentido de, estou emocionado com aquilo que vejo em Jesus, mas ter o mesmo ideal de vida, a mesma convicção de viver como ele viveu. Então Jesus, ele apresenta essas 3 exigências aos seus discípulos. E o evangelho de hoje termina falando que aquele que perde a vida por causa do Senhor vai ganhá-la. É uma promessa de uma vida, não aqui, não uma vida feliz nessa terra, mas uma vida nova. Porque Jesus nunca fez uma promessa de uma vida fácil para os seus discípulos. Irmãos meus, este evangelho de hoje é muito denso. Precisa ter em mente o evangelho do domingo passado e ver que o Pedro, que é chamado de pedra de fundamento, hoje é pedra de tropeço, que ali era beato porque se deixou inspirar pelo Pai, hoje pensa as coisas dos homens, e que Jesus vai dizer para ele de um modo muito duro: coloque-se atrás de mim, Satanás, porque ele simplesmente não aceitava mudar a imagem de Deus para aquela imagem de misericórdia, de simplicidade, de serviço, que Jesus anuncia com as suas palavras, com a sua vida. Façamos nós também o nosso caminho de conversão e mudemos, essa é a grande conversão, a imagem de Deus que nós temos, a justa imagem do Deus anunciado por nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Um bom domingo para todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Paz.